Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Arid Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, internautas. É uma satisfação estar com vocês aqui para resolvermos questões do fascículo 8 do Diário do Nordeste. Este que é um projeto entre o Colégio Arid Sá e o Jornal Diário do Nordeste. Vamos resolver questões propostas do fascículo 8, a matemática e suas tecnologias, e eu gostaria que você pegasse aí então o seu fascículo e vamos para a questão proposta de número 1. Em 1959, o Acordo Internacional sobre as Jardas e as Libras entre os Estados Unidos e os países da Commonwealth definiu uma jarda como sendo exatamente 0,9144 metro, o que, por sua vez, definiu o pé como sendo exatamente 0,3048 metro. Baseado nesse texto, a equivalência entre jarda e pé é tal que, opção A, jarda é igual a 3 pés, opção B, jarda é igual a 1/3 de pé, opção C, jarda é igual a 2 pés. Opção D, jarda é igual a 1/4 do pé. Ou opção E, jarda é igual a 5 pés. Bem, então, considerando essa resolução, temos que uma jarda é igual a 0,9144 do metro. E um pé equivale a 0,3048 do metro. Portanto, nós podemos aqui passar esse número dividindo, e aí você vai ter que 1 dividido por 0,9144 jarda será igual a 1 metro. E em relação ao pé, se você passar o número 0,3048 dividindo, você vai ter que 1 sobre 0,3048 do pé será igual a 1 metro. Perceba, portanto, que tanto aqui à esquerda você tem 1 metro comparado com jarda e na direita você tem 1 metro comparado com pé. Como à esquerda você tem 1 metro e à direita você também tem 1 metro, nós podemos dizer que 1 sobre 0,9144 jarda será igual a 1 sobre 0,3048 pé. Passando esse denominador do primeiro membro para o segundo membro, nós ficamos com jarda igual a 0,9144 dividido por 0,3048 pé. Perceba que quando nós temos uma fração, e aqui nós temos tanto o número decimal no numerador quanto no denominador, é interessante nós multiplicarmos por 10.000 tanto o numerador quanto o denominador. Dessa forma, você não altera a fração e, além disso, você consegue eliminar a vírgula. Portanto, nós concluímos que a jarda será igual a 9.144 dividido por 3.048 pé. E isso equivale a precisamente 3 pés. Portanto, olha aí a nossa conclusão. A jarda equivale a 3 pés, o que nos leva ao item A, de Arid Sá. Bem, vamos agora para a resolução da nossa questão número 2. Questão 2 proposta diz o seguinte: Alex é um aluno estudioso de regiões urbanas. Ele recebeu de seu professor a tarefa de analisar com detalhes algumas localidades da região metropolitana de Fortaleza. Para isso, o professor forneceu-lhe 5 mapas da mesma localidade, sendo que as escalas destes são: escala do mapa A, 1 para 10 milhões, escala do mapa B, 1 para 8 milhões, escala do mapa C, 1 para 500 mil, escala do mapa D, 1 para 100 mil, escala do mapa E, 1 para 10 mil.
qual mapa foi escolhido por Alex? Opção A, mapa E. Opção B, mapa D. Opção C, mapa C. Opção D, mapa B. Opção E, mapa A. Bem, conforme você pode observar, o mapa A tem uma escala de 1 para 10 milhões. Ora, verifique que uma escala é uma fração, onde no numerador você tem a distância d minúsculo, que representa a distância medida no mapa, e o denominador d maiúsculo, que é a distância real, é aquela distância medida no terreno. Então, o que acontece? A escala de 1 para 10 milhões significa que uma unidade no desenho, no mapa, representará 10 milhões de unidades no terreno, ou seja, a medida real, tá certo? Então, o mapa A tem essa característica. Uma unidade que você faça a medida no mapa corresponde a 10 milhões medidos no terreno. Quer dizer, então, professor, que no caso do mapa A, 1 centímetro estará associado, 1 centímetro do mapa, né? Estará associado a 10 milhões de centímetros, 10 milhões de centímetros no terreno, exatamente. Ou ainda, você pode até raciocinar o seguinte, 1 centímetro no mapa vai corresponder, por exemplo, a, cortando aqui 2 zeros, a 100 mil metros no terreno. Então perceba a escala do mapa A. 1 centímetro no mapa vai corresponder a 10 milhões de centímetros, o que equivale a 100 mil metros no terreno, tá certo? Traçando então um paralelo para a escala do mapa B, o que é que nós percebemos? Que 1 centímetro estará associado a 8 milhões de centímetros no terreno, o que significa que 1 centímetro estará associado a 80 mil metros no terreno. E o que significa a escala do mapa C? O mapa C, você teria 1 centímetro associado a 500 mil centímetros ou 1 centímetro associado a 5 mil metros no terreno. 1 centímetro no mapa estaria associado a 5 mil metros no terreno. O mapa D, por sua vez, a cada 1 centímetro no mapa seria 100 mil centímetros no terreno, o que implica, também podemos dizer, 1 centímetro no mapa equivalendo a 1000 metros no terreno. E por fim, o mapa E, você tem que 1 centímetro no mapa corresponderia a 10 mil centímetros no terreno, ou ainda 1 centímetro no mapa iria corresponder a 100 metros. Ora, o aluno ele quer maior detalhe para estudar essa região. Evidentemente que o mapa que nos permite ter maior detalhamento de figura, de imagem, é o mapa do item E. Por quê? Porque ele consegue colocar no mapa em 1 centímetro os detalhes que existem em 100 metros. Então ele consegue comprimir todos os detalhes de 100 metros em 1 centímetro. Veja, portanto, no caso aqui do mapa A, ele teria que comprimir detalhes de 100 mil metros em 1 centímetro do mapa. E se você quer um mapa mais detalhado, evidentemente que você tem que fazer o contrário. Colocar nesse 1 centímetro características de uma distância menor. Então veja que no mapa E, os detalhes de 100 metros cabem em 1 centímetro. Então você consegue ver isso com mais detalhe, com maior detalhamento. Em resumo, o que você percebe? Quando você tem o numerador de uma escala, você tem o número 1 e o denominador é variável. Para aqueles mapas cuja escala, o denominador é menor, tem um maior nível de detalhamento. Então, no caso do mapa E, ele possui, nessa sua escala, o menor denominador, que é 10 mil. Portanto,
ele tem um maior detalhamento. Então, o mapa escolhido por Alex representa a opção A, correspondente ao mapa E. Bem, pessoal, agora vamos para questões que abrangem a competência 4, começando aí com a questão de número 11. Então, abra aí o seu fascículo, questão 11 proposta. No Brasil, usa-se a escala Celsius para expressar temperaturas, enquanto nos países de língua inglesa é comum o uso da escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura expressa em graus Fahrenheit para graus Celsius, subtraímos 32 do valor em Fahrenheit e depois multiplicamos por 5 sobre 9. Qual dos gráficos abaixo representa a relação entre grau Fahrenheit e grau Celsius? Bem, observe que, pelo dito no enunciado, o Celsius em função de Fahrenheit será dado por C igual a 5 sobre 9, que multiplica F menos 32. Muito bem. Então, verifique que, multiplicando 5 nonos pelo parênteses, nós teremos 5 nonos vezes F menos 5 vezes 32 sobre 9. Ou ainda, nós podemos dizer que C é igual a 5 nonos vezes F menos 160 sobre 9. Perceba que a função que nós temos do grau Celsius em função do Fahrenheit é uma função do primeiro grau. Vamos colocar aqui a nossa função do primeiro grau tradicional. Y é igual a A, que multiplica X, mais B. O prezado aluno deve lembrar que o A é o chamado coeficiente angular. Comparativamente, ele vale 5 sobre 9. O B é o chamado coeficiente linear e ele vale menos 160 sobre 9. Perceba que o C faz o papel do Y e o F faz o papel do X. Portanto, quando você observa o plano cartesiano, evidentemente que você vai ter o F na posição do eixo X e o C na posição do eixo Y. É bom lembrar que, como trata-se de uma reta, o gráfico será retilíneo. Observe também que o coeficiente angular é 5 sobre 9, que é um número maior que zero. Então, muita atenção, o A é o coeficiente angular, vale 5 sobre 9, e esse resultado, esse número, é positivo. O que é que significa isso? Que será uma função do primeiro grau crescente. E o B, que é o coeficiente linear, ele é negativo. E o que é que significa isso? É o ponto em que a reta toca o eixo vertical. Ora, com essas características, só podemos ter um gráfico que tem essa forma. Verifique que a reta corta o eixo vertical, que é o eixo grau Celsius, num valor negativo, no caso, menos 160 sobre 9, e veja também que é uma reta crescente, por conta do A, que é positivo. Aí você pergunta, professor, e esse ponto onde a reta toca o eixo horizontal? Bem, esse ponto é chamado raiz da função. E se você quiser verificar quanto ele vale, basta você igualar a função a zero. Igualando-se essa função a zero, o que é que você percebe? 5 sobre 9 vezes f menos 32 igual a zero equivale a dizer que f menos 32 é igual a zero. Portanto, nós concluímos que f é igual a 32. Essa é a raiz da nossa função. Portanto, esse número que você observou, onde a reta corta o eixo horizontal, vale precisamente 32. Então, das opções que nós temos, só pode ser a opção A, de aprovação. Prezados alunos, vamos agora resolver mais uma questão relativa à competência 4,
que é a questão proposta número 19 do nosso fascículo 8. Vamos à questão. Em uma determinada viagem, um mega empresário deseja alugar um carro esportivo de luxo para um período de 3 dias. A locadora Carrão.com possui 4 modelos disponíveis e apresenta a seguinte tabela de custo do aluguel. Então observe aí a tabela, ele diz: o modelo Ferrari, o custo do aluguel é de R$ 498 a cada 10 km. O modelo Porsche, R$ 600 a cada 24 km. O Ford Mustang, R$ 179 a cada 10 km. E o Camaro, R$ 199 a cada 10 km. O automóvel que ele costumava alugar nesse estabelecimento tinha um custo de R$ 23,56 por quilômetro. Com o intuito de escolher um dos citados que lhe dê relação custo-benefício próximo ao que ele já costumava alugar, então, opção A, deve optar pelo Chevrolet Camaro e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 1,44 por quilômetro. Opção B, deve decidir pelo Ford Mustang e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 3,66 por quilômetro. Opção C, deve optar pelo Porsche 911 Carrera e sua despesa aumentará em relação ao carro anteriormente alugado no valor de R$ 1,44 por quilômetro. Opção D, deve decidir pelo Porsche 911 Carrera e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 3,66 por quilômetro. E, finalmente, a opção E, deve optar pelo Chevrolet Camaro e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 5,66 por quilômetro. Nós temos aqui a tabela resumida do que nós tínhamos no enunciado. Então perceba que a Ferrari ela sai por um custo de R$ 498 para cada 10 km, o Porsche R$ 600 para cada 24 km, o Mustang R$ 179 a cada 10 km e o Camaro R$ 199 a cada 10 km. E vamos observar então opção por opção. Se nós observarmos a opção A, o que é que ele diz? Que o empresário deve optar pelo modelo Camaro e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 1,44 por quilômetro. Ora, no caso do Camaro, observe bem, o custo dele vai sair R$ 199 a cada 10 quilômetros, ele vai ter, dividindo 199 por 10, o seu custo será de R$ 19,90 por quilômetro. Muito bem. Ora, só que o empresário tinha pago no carro anterior R$ 23,56, não é verdade? E o Camaro está saindo por R$ 19,90. Fazendo a diferença, você vai obter aqui R$ 3,66, o que não condiz com a realidade. O item A não condiz com a realidade porque ele coloca aqui R$ 1,44. Então o item A não está correto. Vamos para o item B. Deve decidir pelo Ford Mustang e sua economia em relação ao carro anteriormente alugado será de R$ 3,66 por quilômetro. Ora, se nós observarmos o Ford Mustang, você percebe na tabela que ele custou, ou ele custa, né? Aqui na nossa tabela, R$ 179 para 10 quilômetros. Isso implica um custo de R$ 17,90 por quilômetro. Perceba que o empresário pagou no carro que ele tinha alugado antes R$ 23,56. E agora ele vai pagar pelo Mustang R$ 17,90. Fazendo a diferença, né, nós ficamos aqui com R$ 5,66. Portanto, o item B,
A opção B não condiz com a realidade. Vamos para a opção C. A opção C diz: deve optar pelo Porsche e sua despesa aumentará em relação ao carro anteriormente alugado no valor de R$ 1,44 por quilômetro. Muito bem, então se você der uma olhada aí na situação do Porsche, segundo a tabela, dividindo-se R$ 600 por 24, você fica com um custo de R$ 25 por quilômetro. Tá certo? Muito bem. Só que o nosso empresário, ele pagou no carro anterior R$ 23,56. Fazendo-se a diferença, nós ficamos aqui com R$ 1,44 mais caro. Perceba então que a opção C está correta. Vamos lê-la novamente. Deve-se optar pelo Porsche 911 Carrera e sua despesa aumentará em relação ao carro anteriormente alugado no valor de R$ 1,44 por quilômetro. Perfeitamente. Perceba que o empresário vai pagar a mais R$ 1,44 por quilômetro, ficando, portanto, com a opção C de competência. Bem, internautas, mais um fascículo é comentado aqui na nossa matemática e suas tecnologias. Vimos duas questões relativas à competência 3 e outras duas relativas à competência 4. Eu espero que essas questões que nós fizemos tenham elucidado aí algumas dúvidas de vocês e até o nosso próximo encontro. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.